Olá, eu sou o Rodinil e serei o seu professor de Física na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Nesta aula, falaremos sobre as relações entre a física e a medicina, equipamentos que utilizam as leis da física como princípio de funcionamento e o corpo humano, que utiliza a física para o seu funcionamento. É uma aula bem interessante, porque fala de coisas do seu dia a dia que você muito provavelmente já passou, ou vai passar, ou conhece alguém que passou. Por exemplo, raio-x. Você já tomou um raio-x? A gente fala assim, né? Tomou um raio-x? Eu não, porque eu nunca quebrei nada. Mas quando você quebra o braço ou está com uma suspeita, hoje em dia, você pode ir ao médico e ele coloca o seu braço bem posicionado ali numa máquina e emite uma coisa chamada de raio-x que consegue ver dentro de você. E nós agimos como se isso fosse uma coisa super normal e tal. Mas, gente, olha como isso é fantástico. Tem uma reação eletromagnética que faz com que seja emitida ali algum tipo de energia que atravessa você e enxerga o outro lado. Isso é, assim, fantástico. E por que se chama raio-x? Vamos às curiosidades. Você sabe por quê? Sabe naquela aula de matemática em que você não sabe o valor de alguma coisa, chama de x e tenta encontrar? É a mesma coisa. Porque quando o raio-x foi descoberto em 1895 por Houghton, ele não sabia do que se tratava, não tinha a mínima ideia. Então foi algo do tipo, chama de x, e o nome pegou. Legal, né? Então ficou raio-x. São ondas eletromagnéticas de alta energia, que são radiações ionizantes, ou seja, pode fazer mal, porque ela pode arrancar pequenos pedacinhos de partículas de você. Então, sim, você não pode tomar muito raio-x, ele realmente pode fazer mal. E ele provém de transições eletrônicas de níveis mais internos do átomo. O funcionamento, ele é interessante. Por quê? Porque uma máquina de raio-x, a máquina em si, sozinha, ela não vai te fazer mal como o raio-x. Por quê? Porque ela funciona assim. É uma lâmpada que produz elétrons que são acelerados e produzem o raio-x ao colidirem com o alvo metálico. Então, se ela não estiver ali em funcionamento, o raio-x não está sendo emitido. Completamente diferente de uma outra máquina chamada de radioterapia. E você vai entender por que eu estou fazendo essa comparação já já. Tem um vídeo, um documentário, na verdade um episódio de um manual bem legal chamado de Manual do Mundo, é um canal do YouTube, que ele abre, inclusive, uma máquina de raio-x. E aí não tem grandes problemas. E tem uma pessoa lá formada em física que explica tudo, porque... Então, uma máquina de raio-x aberta não teria grandes problemas. Uma máquina de radioterapia, sim. Olha só. Agora, olha que interessante. O raio-x faz mal. Quando você vai tomar um raio-x, você chega lá. Eu nunca tomei no braço, porque eu nunca quebrei nada, mas eu já tomei nos dentes. Quando você vai no dentista, antes de colocar aparelho ou fazer uma cirurgia mais complexa, você também acaba recebendo raio-x. E acontece algo legal, a pessoa que está aplicando em você, ele vai lá, coloca assim um colete de chumbo, e aí você entra ali na máquina. E aí acontece que a pessoa sai da sala e aperta o botão lá para começar a máquina. Aí eu te pergunto, por que ela saiu da sala? Bom, para não receber o raio-x. Poxa, mas você fica lá dentro e recebe? Claro, né? Você vai receber uma vez só. A pessoa que trabalha lá, ela receberia todas as doses e poderia ter vários problemas de saúde, assim, graves mesmo, inclusive câncer. Então, a questão do raio-x, você tem que tomar cuidado mesmo. Legal? Agora, olha só, as paredes do local também são revestidas de chumbo, porque o raio-x ele tem dificuldade em atravessar o chumbo, como nós já falamos numa aula aqui no passado, certo? Então, raio-x, tome cuidado, não tome muito raio-x. Agora, chama a vinheta da curiosidade. Você já ouviu falar que a Madame Curie, ou Marie Curie, é uma pessoa que recebeu não um, mas 2 prêmios Nobel? Isso é uma curiosidade bem legal. Ela ganhou um prêmio de física e um prêmio de química, o que nossa, já é fantástico. Agora, a curiosidade não é nem essa, é algo a mais. A filha dela, Irene Curie, depois de 24 anos que ela ganhou o prêmio Nobel, também ganhou um prêmio Nobel, também estudando radioatividade. Mas que família, hein? Agora, gente, eu acabei de dar alguns exemplos para vocês e eu falei assim, não é uma máquina de radioterapia, não foi? Quando eu estava falando do raio-x, isso tem um motivo. Porque uma máquina de radioterapia funciona de outro jeito. Também é radiação, também emite raio-x, mas de uma outra forma.
Essas máquinas, elas são muito perigosas. Tanto que aconteceu um acidente muito grave em Goiânia. O acidente do Césio 137. O que aconteceu? Um hospital que trabalhava com uma máquina dessa de radioterapia, que é uma máquina, basicamente, ela deixa dentro dela um material radioativo e aí tem uma portinhola. Essa portinhola é levantada e aí a radiação fica exposta e passa e atinge a pessoa. Depois fecha. Assim, é um exemplo bem simples, mas é assim que ele funciona. Ou seja, esse material radioativo fica ali dentro dela. E detalhe, não dá para desligar o material radioativo, gente. Ele vai ser radioativo para sempre, pelo tempo que ele precisar ser radioativo, embora tenha o decaimento e tal, essas coisas demoram assim, milhares de anos para deixar de acontecer, certo? E aí o que esse hospital fez? Faliu, pegou essa máquina e jogou no ferro velho. Isso não poderia ter acontecido de forma alguma. Um senhor que estava lá recolhendo lixo no ferro velho olhou essa máquina, tentou abrir para ver se tinha alguma coisa ali valiosa para ele e achou, abriu e viu um pó brilhante, azul, bonito. Gente, ele pegou na mão um material altamente radioativo, levou para casa, mostrou para a filha dele, mostrou para a esposa, chamou os vizinhos, todo mundo pegando, olha só que bonito. E estavam todos comprometendo sem saber e sem nenhuma culpa, porque eles não tinham nenhuma obrigação de saber aquilo, as suas próprias vidas. Muitas pessoas morreram. Até esse senhor que achou, tem entrevista dele, vocês podem pesquisar depois. Aliás, eu vou deixar aqui no Saiba Mais essas imagens, essas reportagens, porque assim, é algo que a gente tem que saber para nunca mais acontecer. E se você vira um equipamento de raio-x, lembra que eu falei, se abrir não tem problema? Então, você não abra, não toque, porque você não sabe o que é. Você não sabe se é uma máquina de raio-x como as anteriores, ou se é uma máquina de radioterapia dessas. Isso não poderia ter acontecido e é muito perigoso. O Césio 137 realmente pode fazer muito mal. Então, fique esperto. Agora, vamos falar também sobre tomografia. Talvez você não saiba o que é, mas você talvez já tenha escutado alguém falar assim, eu fui fazer uma tomografia. Nossa, minha tia vai ter que fazer uma tomografia. O que é uma tomografia, aliás? Uma tomografia é um raio-x. Ué, professor, por que tem outro nome então? Porque é um raio-x diferente. Você entra numa máquina assim, como está na figura. Você vai deitado, e aí é uma máquina que ela vai girando e tirando vários raios-x de você, só que é muito mais sensível e consegue detectar nódulos, tumores e pequenas fraturas. Então, é uma imagem assim muito mais específica e pode ser usada em qualquer região do corpo. Então, lembra disso, tomografia é raio-x também. Detalhe, às vezes é utilizado com contraste, talvez você tenha visto isso já em filmes, e até mesmo as coronárias conseguem ser estudadas. Você lembra o que são as coronárias? São aquelas artérias que envolvem o coração como se fosse uma coroa, por isso se chama coronária, certo? Ou seja, é uma máquina de alta tecnologia. Olha só, acabei de me lembrar uma coisa que é muito interessante, mas mesmo. Gente, quem é que cria essas máquinas aí? Quem é que inventa isso? Já parou para pensar? Porque você vai no hospital e quem é que está lá utilizando? São os técnicos, são os médicos, mas não são os médicos que inventam essas coisas. Existe um curso chamado de Física Médica, que você estuda a física na medicina. Existe bacharelado disso, inclusive aqui em São Paulo tem em algumas universidades. Existe um outro curso também chamado de Engenharia Biomédica. Essa Engenharia Biomédica, ela trabalha justamente criando, estudando e fazendo a manutenção deste tipo de equipamento. Então, já parou para pensar nisso? Existe sim um profissional especializado para inventar e para fazer a manutenção deste tipo de máquina. Os médicos utilizam, mas não são os médicos que criam. Legal? Muito bem. Sobre essas máquinas, também tem uma que é muito famosa nossa, que é o ultrassom. Se você nunca fez ou nunca viu alguém fazendo, você já viu em séries, já viu em filmes, com certeza. Uma mãe, uma futura mamãe, vendo lá o seu neném através dessa máquina de ultrassonografia. O que é ultrassom? Estamos aqui na parte da física chamada de acústica, porque tem a ver com ondas sonoras. Ela é um equipamento que emite e capta sons em uma frequência inaudível para o ser humano. Porque o que acontece? A frequência, ela varia entre 500 mil e 10 milhões de hertz, que está muito além do que a gente consegue escutar. Mas, professor, se a gente não escuta, isso é um som? Sim, porque o som ele é uma onda mecânica que se propaga, por ser mecânica, através de um meio. E aí chega algo curioso. Talvez você tenha visto já em vídeos ou feito que o médico ele coloca ali um gelzinho quando ele vai fazer a ultrassonografia. Acontece por causa da maneira que as ondas mecânicas se propagam nos meios.
as ondas se propagam melhor em sólido, depois em líquido, depois em gases. Isso é bem importante e bem legal. Agora, eu quero ver se você está prestando atenção e está entendendo tudo. Então, eu deixei uma perguntinha aqui para vocês na plataforma para vocês acompanharem. Olha só, hein? Vamos ver. Sobre ainda o ultrassom, acontece uma coisa bem legal. O nosso ouvido, ele consegue escutar entre 20 Hz e 20 mil Hz. Então, o que acontece? Menos que 20 Hz, o nosso ouvido não capta. Ele não consegue. Tem até aqueles apitos para cachorro, já viu? Você apita e não tem som nenhum, só que o cachorro vem, porque o cachorro escuta. Porque alguns animais, eles escutam em frequências diferentes da gente. Algumas menores, outras maiores. Maior que 20 mil Hz, a gente não escuta também. Mas os morcegos escutam. Você deve ter ouvido falar, provavelmente também, que os morcegos eles têm uma coisa chamada de ecolocalização. Então eles emitem um som, o som bate no obstáculo, volta para ele capta aquele som e pelo tempo do retorno ele sabe se o obstáculo está perto ou não. Gente, isso é fantástico, mas nós não conseguimos escutar este som. E conforme nós vamos envelhecendo, a nossa taxa de frequência que nós conseguimos captar também muda, tá? Existem inclusive testes para isso, que provavelmente todos nós algum dia faremos. Mas é bem legal, né? Física e medicina também está inteiramente relacionado. Legal, né? Agora, solta a vinheta da curiosidade. Caso você nunca tenha visto este vídeo, é algo bem legal. Eu deixei aqui no Saiba Mais para vocês, então vocês podem ver. Esta ponte começa a tremer, está tremendo, tremendo e ela cai. Esta ponte é a ponte de Tacoma, em um acidente que aconteceu em 1940. E a ponte ela começa a tremer, tremer, tremer por causa dos ventos, só que ela não para. Ela treme mais e mais e mais, até o ponto que ela cai completamente, é destruída. E aí, durante muito tempo, ficou-se a pergunta, o que aconteceu? E uma das teorias mais aceitas aí, de todos os tempos, deste acidente, tem a ver com uma coisa chamada de ressonância. Agora você me fala, professor, por que você começou a falar de ressonância, de ponte caindo, no meio da aula sobre física e medicina? Acontece que tem tudo a ver. Nós estudaremos agora mais um equipamento, que talvez você também tenha ouvido falar, que é a tal da ressonância magnética. Sabe o que aconteceu naquela ponte? Naquela ponte, os ventos, eles começaram ali a criar um tipo de vibração na ponte e entraram na frequência fundamental da ponte. Como assim? O que é isso, professor? Todos os materiais, todos os corpos, tudo que existe, tem uma frequência fundamental. Uma frequência que, se uma certa energia for colocada nela, na mesma frequência que está a frequência fundamental daquele corpo, que tem a ver com tudo, com a estrutura, com o formato, com tudo, ele começa a vibrar e pode colapsar. Igual aconteceu com a ponte. Sério, professor? Sim. Você já viu aqueles vídeos de, geralmente, uma mulher cantando ópera ou algo do tipo, e com a sua voz consegue quebrar uma taça? Geralmente, quando você vê isso em filmes, não é real, mas isso é possível sim. É possível somente com a voz você quebrar a taça. O que acontece? Você canta numa frequência geralmente alta, que é a frequência de ressonância daquela taça. Aquela taça começa a vibrar, 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 vibrar e quebra. Isso realmente acontece. Então, ressonância é algo real. E daí que existe sim também um equipamento extremamente tecnológico utilizado na medicina que usa ressonância. É a ressonância magnética. E interessante que a ressonância magnética usa uma frequência muito específica para agir nas suas moléculas de água. E aonde tem muita água no seu corpo? No seu corpo inteiro. Então, ele acaba agindo nas moléculas de água, especificamente no hidrogênio ali. Então, a gente emite uma energia na frequência que faz com que aquele hidrogênio comece a vibrar. O hidrogênio, ele acaba emitindo de volta uma energia também e a máquina consegue captar e gerar imagens fantásticas. Olha só que legal você ver uma imagem do seu corpo em funcionamento. Imagina como isso pode ser útil para os médicos que estão te estudando e verificando ali o que pode estar acontecendo. É uma ideia muito genial você utilizar a ressonância magnética do átomo do seu corpo, da sua água, para poder estudar a estrutura interna do seu corpo. Isso é muito legal, hein, gente? Fala sério. Então, a física é muito utilizada, mas muito utilizada e muito útil na medicina, como está bem mais do que provado nessa aula. Agora, igual na aula anterior, eu vou falar de um pouquinho da física do corpo humano, só que, gente, cada ponta do corpo humano, cada átomo que eu for estudar, tem muita física.
tem tanta física que não dá para falar de tudo. Então vou falar somente alguns pontos que são bem interessantes para deixar vocês aí instigados com essa matéria. A diferença de potencial e o neurônio. Quando nós falamos neurônio, geralmente a pessoa pensa nas células do cérebro. E a pessoa está certa, porque as células do cérebro são sim neurônios. E sabe que essas células funcionam com corrente elétrica, mas não esqueça que você tem nervos pelo seu corpo inteiro. E esses nervos são feitos de neurônios. Então você tem neurônio no corpo todo. E como os neurônios se comunicam? Através de corrente elétrica. Sabe aquele vídeo, ou não sei se você mesmo já fez, você vai no médico, aí você senta o ortopedista, ele bate com o martelinho e sua perna levanta, acontece um arco reflexo ali, que é feito através de neurônios, que são ativados, vão ali, até uma parte do seu corpo voltam e levantam a sua perna, ou seja, você é neurônio, você é inteiro. E aí os neurônios, eles funcionam como uma diferença de potencial elétrico. O que é isso? Tem uma coisa chamada de bomba de sódio e potássio, que eu não preciso entrar aqui em detalhes, mas para que você saiba que sódio, potássio são elementos muito importantes para o seu corpo. E você é todo potencial elétrico, você é todo eletricidade. E a gente muitas vezes não pensa, né, no nosso corpo como eletricidade passando, mas você também é um sistema elétrico. Bem legal, né? E outra coisa também da física que eu acho fantástico. Tem uma área da física que chama estática, que é a área que estuda os corpos em equilíbrio. Um corpo está em equilíbrio quando está ali com a sua estática, com as suas forças bem equacionadas, tal, tudo certo. E nós temos dentro da nossa cabeça um sistema físico que consegue verificar a posição que o seu corpo está no espaço, dentro do seu labirinto, que é dentro do seu ouvido. Aquela parte ali meio roxa, meio rosa, aquela parte ali tem 3 eixos. E aqueles eixos ali, que são aproximadamente, como se fosse x, y, z, lembra da matemática? Tem um líquido ali dentro que te dá o equilíbrio. Então você consegue perceber a inclinação que o seu corpo está por causa de um sistema físico dentro da sua cabeça. E você vem falar para mim que biologia não tem a ver com física? Tem tudo a ver. E é muito interessante, pessoal, muito mesmo. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu deixei alguns textos bem legais no Saiba Mais. Confira, assista ao vídeo que vale muito mais a pena. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, a física está em absolutamente toda parte, como você já percebeu. Porém, muitas vezes, os físicos eles possuem dificuldade em conseguir orçamento para suas pesquisas, devido ao caráter elementar justamente das suas pesquisas. Você acredita que esses equipamentos existiriam sem pesquisa básica? Pense nisso. Esses equipamentos que nós vimos todos, sem a pesquisa na física básica, eles estariam lá? Reflita. Pessoal, espero que tenham gostado. Bons estudos. Até a próxima e tchau!